E aí, pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a conjugar os verbos em inglês. Verb conjugation. Então você vai ver aí que é algo bem simples, é só questão de prestar atenção em algumas palavras que você vai conseguir desenvolver perfeitamente. Mas para que a gente possa conjugar os verbos, a gente tem que primeiro lembrar dos nossos pronomes pessoais do caso reto. Então, vamos lembrar aqui quais são eles. Esses daqui são os nossos pronomes pessoais do caso reto. Eu, você, ele ou ela para coisas, por exemplo, uma cadeira, um carro, um cachorro, um gato e assim sucessivamente. Nós, vocês, eles ou elas. Notem que temos você e vocês e eles são idênticos. Como é que a gente diferencia o você do singular para o você do plural? É contexto. Vai ter sempre algum indício ali na frase que te indique se essa frase está no singular ou no plural. Tem sempre alguma coisa indicando ali. Então, como é que a gente conjugaria esses verbos? Vamos entender aqui por partes. Para os pronomes I, you, we, they, os verbos não sofrem alterações se permanecem da mesma forma. Vou dar um exemplo aqui com alguns verbos para cada uma dessas situações. To work, to study, to play, to like, to go, to do. Esses daqui são os verbos na sua forma normal, ok? Sem alteração alguma. Então, se nós acrescentássemos para cada um desses pronomes aqui, o verbo ele permaneceria a mesma coisa. Por exemplo, então aqui eu teria I work, eu trabalho, I study, eu estudo, I play, eu jogo, I like, eu gosto, I go, eu vou, I do, eu faço. Então, ó, aqui seria a mesma coisa. Ó. Você trabalha, nós trabalhamos, eles ou elas trabalham. Você estuda, nós estudamos, eles ou elas estudam. Então, notem que o verbo ele não se alterou em maneira alguma. Permaneceu da mesma forma. Então, essa daí é as vantagens que a gente tem com relação a esses pronomes aqui. Ó. Eu, você ou vocês, nós, eles ou elas. O verbo ele permanece a mesma coisa e não altera em nada. Já para esses três aqui, ó, ele se altera. Para os pronomes he, she e it, os verbos sofrem alterações. Nós tínhamos antes work, ficou works. Study passou a ser studies. Play, plays. Like, likes. Go, goes. Do, does. Então, notem que a gente tem aqui algumas diferenças em relação a he, she e it. Vamos entender que diferenças são essas. Aqui são para os verbos que terminam em Y. Ó, quando o verbo termina em Y acompanhado de consoante, ó, é Y, e antes dele vem uma consoante. Lembrando que vogais são A, E, I, O, U, e consoante são todas as outras letras aí do alfabeto. Terminou em Y e antes tem uma consoante, você retira o Y e acrescenta IES. Se antes eu tinha study, agora eu tenho studies. Próxima. Ó, essa daqui foi a situação quando o Y é acompanhado por consoante. Já quando o Y é acompanhado por vogal, ele permanece o Y e só acrescenta o S. Por exemplo, play, plays. Ok? Ó, Y e antes tem a vogal. Quando o verbo termina em O, acrescentamos ES. Ok? Então, por exemplo, I go, she goes. I do, she does. Os demais verbos que não apresentam as terminações citadas acima, basta acrescentar apenas o S. Por exemplo, he walks, she walks, it walks. Ok? Não terminou em letra E, não terminou em Y, não terminou em letra O, você só acrescenta a letra S no final. Outro exemplo, he runs, she runs, it runs. Outro exemplo aqui, nós temos he speaks, she speaks, it speaks. Para ficar um pouco mais fácil de lembrar, é só entender que a maioria dos verbos, quando são conjugados para he, she e it, sempre vai ter um som de S no final. Walk, walks. Run, runs. Speak, speaks. Study, studies. Go, goes. Tem sempre ali um som de S no final. É só ter em mente isso daí e depois se acostumando aí com essas variações e terminações dos verbos. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.